Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um tema bem conhecido, né? Mas eu vou agregar ele à minha vida. Eu vou falar sobre o tema Deus não divide sua glória com ninguém. Sim, Deus é Deus de exclusividade. Ele gosta de ser exclusivo na nossa vida, tem um lugar de exclusividade. Quando nós passamos a depender dele, automaticamente ele não quer que a gente divida a sua glória com ninguém. Deus sempre foi assim, no tempo do povo de Israel ele era assim, ele queria sempre exclusividade, é tanto que ele colocou nos mandamentos: não terás outro Deus diante de mim. Ele realmente não quer que a gente divida a sua glória. E quando nós levantamos a nossa mão para aceitar Jesus como Salvador da nossa vida, permitir que Deus faça parte da nossa vida, que Ele tome as decisões, e a partir dali nós permitimos que Ele tome as rédeas da nossa vida, então Ele passa a ter exclusividade. E se a gente, por um momento, colocar Deus em segundo plano, Ele não vai fazer nada conosco, mas Ele vai deixar a gente quebrar a cara, sabe? Não porque Ele é um Deus que tem prazer que os seus filhos quebrem a cara, mas porque Ele sabe que a nossa confiança vem dEle. Então vocês imaginam, se nós entregamos a nossa vida ao Senhor e confiamos nele, em um certo momento nós passamos da glória a outra pessoa, a gente vai pagar o preço por isso. Porque nós passamos a plantar algo diferente da dependência de Deus. Então, não tendo dependência de Deus, a gente vai colher os frutos das nossas escolhas. E eu vou contar para vocês a minha experiência que eu tive esses dias com isso e que me trouxe muitos problemas. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita dependência de Deus, sabe? Eu nasci em um cenário totalmente improvável, com uma família com muitos problemas, desestrutura familiar, uma pessoa assim que eu dizia que eu não tinha sorte, porque tudo que eu fazia dava errado. E o Senhor, Ele passou a moldar a minha vida, os meus caminhos, e começou a prosperar os meus caminhos. Eu falo que Deus prosperou. Eu sempre digo, eu não tenho sorte, eu tenho Deus, né? Existem pessoas que dizem que tem sorte, que ganha em sorteios, que tem facilidade para adquirir as coisas. Eu sou diferente. Eu sou uma pessoa que eu tenho Deus na minha vida e Ele vai abrindo os caminhos. Sem Deus eu não consigo, porque a minha ponte até as minhas conquistas, as minhas realizações é Deus. Se eu parar para contar desde o início, vocês vão entender que é Deus realmente na minha vida. Mas tem pessoas assim que conseguem um emprego com um político, que conseguem se promover numa empresa através de uma bajulação, né? Às vezes ela bajula o seu chefe, ela consegue uma promoção, ela bajula muito um político e de repente ela cresce, consegue um bom emprego. Eu não. É Deus mesmo, Deus vai me dando sabedoria, eu vou passando em concurso público, eu faço um teste, eu consigo passar, porque é Deus na minha vida, é Deus. Deus, Ele sempre me coloca em lugares mais altos, porque Ele me coloca, porque eu não sou uma pessoa de sorte, vamos dizer assim. E aí, esse período agora, eu fiz um teste aqui dentro do município. Nesse teste, se eu passasse, né, um teste curricular através dos currículos, eu tenho um currículo muito bom. Então, se eu passasse nesse teste, eu iria ser coordenadora geral do município. Ia treinar a equipe de diretores e coordenadores. Eu ainda iria coordenar uma equipe que iria capacitar os professores, né? Fazer o treinamento com os professores. Fazer as capacitações com os professores, né? O treinamento com esses professores. E eu orei muito a Deus, perguntando se era de Deus. Assim, eu tenho muita dependência de Deus e eu perguntei muito se era de Deus. Eu falava para Deus que eu queria entrar só se fosse permissão dele, que Deus fizesse a vontade dele, enfim. Eu fiz e passei em primeiro lugar. Gente, então, vocês imaginam eu tão pequenininha aqui, concorrendo com pessoas muito inteligentes, né, aqui. São pessoas, né, de graus bem elevados, e eu passei em primeiro lugar. E para começar, eu passei em primeiro lugar, e a que ficou em segundo lugar era irmã da pessoa que ocupava antes esse cargo. Eu já fiquei assim com o pé atrás, porque eu fiquei com medo, né? Ela é irmã, ela tem mais chance. Até porque a irmã, ela era vereadora, então tem um cargo elevado dentro do município.
Mas Deus me colocou nessa posição e eu passei, e eu entrei dentro desse cargo e passei a exercer esse cargo. Em cima já do dinheiro que eu ganhava por mês, eu fui remunerada com outra bolsa, que se tornaria um salário muito bom. Então eu comecei a trabalhar e eu nem acreditava, né? Que eu estava coordenando os coordenadores e diretores aqui do meu município. Só que entrou o período político. E o período político, vocês sabem, envolve muita bajulação, muitas pessoas correndo atrás, né, de político para adquirir alguma coisa. É todo aquele negócio que vocês conhecem, principalmente em cidade pequena. Mas eu não precisava disso porque Deus já tinha me colocado em um cargo muito bom. Só que eu acho que eu pequei aí. Porque a partir do momento que eu me vi naquele cargo, eu comecei a apoiar muito mais o partido, né, que estava à frente naquele momento da política, que era o partido, né, que essa vereadora que eu fiquei no lugar dela era. Então eu comecei a apoiar muito esse partido. Eu nunca fui, gente, partidária de levantar bandeira e tudo mais, porque a gente que é evangélico tem que ter o nosso lugar. É claro que nós temos que ter a nossa posição política, porque nós temos que defender os nossos ideais. Nós somos contra aborto, nós somos contra a prostituição, nós somos contra as drogas. Então a gente tem que ter pessoas que nos representem. Mas a gente não pode levantar aquela bandeira, colocar aquela pessoa acima de tudo, né? E isso se torna até uma idolatria. E eu comecei a apoiar muito essa pessoa. Fiz uma música pra ela muito bonita, postei pra ela, não quis colocar nas redes sociais, mas postei pra ela, dei de presente a música. Ela estava candidata, né, aqui na minha cidade, a vice-prefeita. Ela já era vereadora da minha família, a gente já apoiava ela já tinha ganhado como vereadora, nós já tínhamos apoiado ela nas outras eleições. Eu entrei em um cargo pelos meus méritos, meus estudos, meus currículos, primeiramente pela mão de Deus potente que abriu essa porta para mim. Fiz música para ela e comecei a apoiar ela efetivamente, né? Porque ela estava se candidatando a vice-prefeita. Comecei a apoiar o prefeito da frente, né? Porque ela seria o vice. E mandei a música para ela. Ela também não me respondeu. Mas, mesmo assim, eu fiquei naquela torcida, naquela expectativa, né, que ela ganhasse e tudo mais. E, de repente, o partido dela ganha, né? Ela ganha e ela se torna vice-prefeita. E eu estou lá no meu trabalho. O pessoal já tinha falado comigo que esse cargo que eu tinha feito seria por 6 meses, mas seria prorrogado por mais 2 anos. E eu estava nessa expectativa, né, que ia dar tudo certo. E de repente, quando ela ganha, a primeira coisa que ela faz é se apresentar lá onde eu estou trabalhando e sentar na cadeira que eu estava. Tipo, ela não me chama para conversar, ela não pede nenhum tipo de permissão, ela não fala nada, ela só chega simplesmente e senta na cadeira onde eu estava. Né? E fica aquele incômodo, né? Eu na mesma sala que ela ocupando o cargo que eu estava ocupando. E de repente eu me vejo em uma situação muito difícil e constrangedora. E as pessoas que trabalham ali naquele setor começam a se voltar contra mim, querendo que eu renunciasse ao cargo para que ela retornasse ao cargo. E eles começam a me pressionar para mim assinar a desistência. E um dos líderes desse projeto me manda uma carta, e nessa carta tinha um teor dizendo assim, que eu não queria mais aquele cargo e que eu estava querendo assinar a desistência. Eu fiquei muito chateada, sabe? Fiquei muito triste com isso. Ela sentada na cadeira, não me chamou para conversar, mas também eu não fui fazer barraco nem nada, porque a gente é servo de Deus, a gente não pode fazer essas coisas, né? O inimigo tenta nos tirar da posição, mas a gente tem que continuar na posição. Então eu coloquei um advogado para ver os meus direitos, paguei esse advogado foi atrás e ele descobriu que eu tinha direito, que era para mim ficar, não era para me renunciar, pois o cargo era meu. E ele descobriu que aquela carta ali estava me coagindo a assinar um termo. Se eu não quisesse assinar, eu não assinaria. E ele foi e falou que se eu quisesse permanecer no cargo, era só eu não assinar.
Mas eu orei muito a Deus e eu decidi assinar, sabe? Eu decidi assinar, eu quis sair, sabe, daquela confusão, daquele emaranhado que eu havia entrado. Eu acredito sim que Deus me colocou naquela posição, mas eu acredito que pelo fato de eu ter desviado o meu olhar, né? Eu acredito que o inimigo naquele momento achou uma brecha. O inimigo, ele entra na nossa vida por brecha. E por mais que a gente seja inocente, se a gente abrir brecha e a gente não vigiar, por isso que a Bíblia pede pra gente vigiar, a gente vai ser pego. E a gente vai sofrer as consequências. E eu sofri uma consequência, sabe? Eu comecei a ser oprimida dentro do trabalho. As pessoas começaram a me olhar estranho. Ela começou a me olhar estranho, sabe? As pessoas começaram a me olhar como se eu estivesse tomando o lugar dela. Ela retornou para a vaga mesmo, ela tendo se candidatado a vice-prefeita. E o dirigente geral do programa falou que não era para ela voltar. Mas como ela tinha voltado, eu tinha que assinar a desistência. E meu advogado falava que não era para me assinar, porque se eu não assinasse, eu ia permanecer. Mas eu não ia ficar nessa confusão toda. Eu não iria me sentir bem, eu já não estava me sentindo bem. Quando eu chegava no trabalho, eu já começava a chorar, porque eu me sentia muito rejeitada. E foi então que eu assinei a carta de desistência. E aí eu entendi, caiu uma ficha dentro de mim, que nós temos que dar honra a Deus e somente a Deus e nada mais. Porque nós vamos nos decepcionar com o homem. Pode não ser no tempo que a gente imagine, mas se a gente der honra ao homem, a gente vai se decepcionar. E eu dei honra, sabe? Eu admirava o trabalho dela. De repente, caiu algo que eu não enxergava. Ela decidiu reassumir um cargo que ela iria passar só um mês. Então ela iria me tirar do cargo somente por me tirar, porque depois de um mês ela iria assumir a cadeira de vice-prefeita e não tinha como ela agregar esse cargo sendo vice-prefeita. Ou ela seria vice-prefeita ou ela continuaria no cargo. E ela quis apenas me tirar, né? Por conta, eu acredito, de uma bolsa, né? Eu acredito que ela ainda queria essa bolsa de R$1.000, ainda receber esses R$1.000, esse um mês. E depois entrar no cargo de vereadora e eu perderia, porque se eu assinasse a desistência, eu perderia o cargo de uma vez. Então, gente, nesse emaranhado de coisas, eu acabei perdendo. Mas eu perdi de uma forma que eu entendi que a nossa honra deve ser dada somente a Deus. Se Deus te honrou com algo, não coloque o homem. Não coloque honra no homem. E foi algo que eu aprendi. Não coloque honra no homem, porque se foi Deus que te colocou, o homem não tem nada a ver. E eu comecei a dar honra a uma mulher. Fiz até música para ela, sabe? Isso é algo que não agrada a Deus. Dá honra a Deus. Eleve apenas o nome do Senhor, sabe? Não é que você não vai ter seu prefeito, seu vereador, você vai ter. Mas não exalte o nome dessa pessoa. Trate ele como um ser humano igual a você, com todas as falhas e erros. E Deus me mostrou que ela era falha, que ela tinha ambições, que ela tinha interesses também, e que ela preferia me tirar do que me deixar no cargo. E que mesmo eu sendo uma eleitora dela, que apoiava ela, mesmo eu tendo entrado pelos meus próprios méritos, mas ela não se importou com isso. Ela estava vendo apenas o lado dela. E é tanto que ela nunca nem me agradeceu por essa música que eu fiz para ela. Então, gente, eu errei, eu caí. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Eu caí, errei, reconheço meu erro depois que eu quebrei a cara. E é isso. Eu só agradeço a Deus pelas experiências, porque cada experiência a gente aprende, né? Eu não fiz nada de errado. Aparentemente algo de ruim, tomar o lugar de ninguém, ter a ambição de estar no lugar de ninguém. Eu estava em um cargo que eu passei, que eu entrei pelos meus próprios méritos, mas que eu errei em estar colocando uma pessoa em evidência, uma pessoa que não tinha nada a ver. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se e ative os sininhos das notificações.